Desde o início da colonização, por ter um litoral acidentado, Santa Catarina é famosa por oferecer abrigo às embarcações. Mas, por outro lado, nosso estado também guarda muitas armadilhas nas águas. Passar por aqui sempre foi muito difícil para os navegadores pioneiros, principalmente por causa dos bancos de areia móveis e os fortes ventos que sempre surpreendiam. Foram tantos naufrágios ao longo dos anos que hoje Santa Catarina é considerada um cemitério de navios. O Grupo de Pesquisa em Educação Patrimonial e Arqueologia da Unisul realiza pesquisas sobre o tema. Só na região das praias de Naufragados, do Sonho e da Ponta do Papagaio foram mapeados 15 naufrágios. Esta região da ilha fazia parte da Rota das Navegações, sendo o último porto de abastecimento antes do Rio da Prata. Alguns desses naufrágios foram estudados, mas os pesquisadores foram mais a fundo em um em especial, um navio que afundou no século XVI. A Unisul TV acompanhou uma das pesquisas no fundo do mar no ano de 2012. Segundo o Museu Espanhol, que nós tivemos o privilégio de visitar e de fazer alguns trabalhos de parceria em função desse naufrágio, eles colocam que esse naufrágio é o mais importante dos naufrágios encontrados na América até o momento, né? Por ter, nesse contexto das grandes navegações. Os trabalhos subaquáticos recuperaram 2 ornamentos esféricos esculpidos em pedra em nome do rei Felipe II. Um deles mostra um escudo contendo em alto relevo 2 leões e 2 castelos, marcas do Reino Leão e Castilha durante o período da União Ibérica. Na época, houve uma unificação das coroas espanhola e portuguesa por causa da crise sucessória do trono português. Este outro marco tem escritos em latim, que traduzidos dizem: esta terra é de propriedade de Felipe II. E tem outras peças também que são peças de adorno, que seriam também utilizadas como essas peças na construção do Forte de Magalhães. As pesquisas apontaram até o momento, né, que essa embarcação veio da Espanha, parou um tempo no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro veio para Florianópolis. E daqui seria a última parada até chegar ao Estreito de Magalhães, onde lá seria construído um forte. Segundo a Marinha do Brasil, até agora já foram identificados 2.125 naufrágios em águas marítimas brasileiras, registrados entre os anos de 1500 e 1950. Desses, 234 aqui em Santa Catarina. Mas o número pode ser ainda maior. Nós também mostramos aqui na Unisul TV, em setembro deste ano, o aparecimento de um desses barcos naufragados no balneário Esplanada. Assim que souberam, os pesquisadores foram para o local realizar alguns estudos. Mas nem sempre a natureza colabora. Por isso é que menos da metade dos naufrágios de todo o Brasil tem localização exata conhecida. Uma dessas embarcações que ainda não tem a localização conhecida é a Rio Pardo, de Giuseppe Garibaldi, da data de 1839. Ela saiu do Rio Grande do Sul com destino final à Laguna, mas acabou naufragando. Esse é um dos capítulos mais importantes na história de Garibaldi, já que ele quase morreu durante o naufrágio. Quem está estudando o naufrágio da embarcação do Rio Pardo é o Gabriel, que está se formando em História e Arqueologia. Chegou em Laguna, conquistou Laguna, lá ele conheceu a Anita Garibaldi, tem toda aquela história que a gente já conhece sobre a Anita Garibaldi, enfim. E encontrar essa embarcação, ela é importante não só para o Brasil, para a nossa nação, conhecer essa embarcação, mas sim como para o resto do mundo, né? O Giuseppe Garibaldi foi herói na Itália também. Mas não é só o naufrágio do barco de Giuseppe Garibaldi que o Gabriel está estudando. A intenção dele é levantar o número de embarcações naufragadas em toda a nossa região, saber onde elas estão e gerar um mapa com a posição mais precisa possível de cada embarcação. Para depois, num trabalho futuro de outras pesquisas, a gente poder descer nas embarcações, verificar visualmente se elas estão realmente lá embaixo, como elas estão, se elas estão comprometidas pelo tempo ou não, enfim, né? Nas pesquisas, Gabriel está usando, além de livros e documentos, depoimentos da própria comunidade, como pescadores e moradores da região. Outra colaboração significativa, segundo ele, é o acervo de fotos de Gentil Reinaldo, fotógrafo que capturou ao longo dos anos dezenas de imagens de barcos naufragados na região de Jaguaruna. Gabriel conta que é importante o estudo desses navios, já que isso pode explicar, inclusive, o desenvolvimento econômico da região.
Na época, diversas embarcações traziam cargas de valor, como pianos e bicicletas, e as pessoas se apropriavam desses objetos. Foi desenvolvendo aos pouquinhos, né? Várias pessoas começaram a desenvolver um pouco mais de riqueza, cresceram em função dessas embarcações. Estudar os naufrágios não é falar só do passado, mas sim do presente e do futuro. É entender as origens e debater sobre como e por que as sociedades mudam. É pensar sobre onde estamos e para onde queremos ir. Eu costumo dizer que nós somos o que a gente lembra, nós somos memória. Se a gente não tem memória, a gente não consegue ter um futuro. Vários filmes a gente já assistiu que pessoas que perdem a memória ou por algum motivo, ou que tiraram a memória dela, ou que perderam a memória, elas ficam perdidas, sem nenhum futuro. E assim nós somos.